Olá, queridos irmãos em Cristo, gratidão. Importante essas 3 respiradas aí, né? Sentindo a sintonia do cosmo, a energia, sentindo a espiritualidade, o mentor espiritual, né? Eu venho aqui fazer esse vídeo, né? Falando sobre as reflexões universais, né? As leis naturais, né? Que fazem parte da questão moral, né? A qual nós devemos nos atentar, né? A elevação moral significa a elevação espiritual, e como é se elevar-se espiritualmente, né? Como essa prática mental, essa prática de equilíbrio mental, emocional, né? Social, né? A alimentação, cuidar do corpo físico, né? Extremamente importante que se tenha uma base espiritual de conhecimentos antes de praticar qualquer filosofia ou qualquer técnica de cura, como é a apometria, né? O curso de apometria vai ser dado a partir do dia 23 de fevereiro de 2022, as inscrições já estão abertas. Entre em contato no 99760-7441, São Paulo, 011, né? Para ter informações sobre o investimento e como vai ser o curso. É importante que percebamos que muitas vezes quando a gente fala de leis naturais, estamos falando de leis de ação e reação, leis de causa e efeito, lei do progresso, lei do trabalho, lei da harmonização, lei da perfeição, lei da liberdade. Existe uma série de leis, né, que está lá no Livro dos Espíritos, que nos diz como nortear todo esse processo, né? E eu estou aqui também para trazer um pouquinho sobre o processo das leis da apometria, né? A partir do homem setenário, né? Que fala sobre os nossos corpos, os nossos 7 corpos, né? A soma, o corpo físico, duplo etérico, corpo astral, que é o corpo emocional, mental inferior, mental superior, búdico e átmico, e os níveis de consciência, né? São os níveis de consciência que a gente pode ampliar um pouquinho mais aí através dos níveis de consciência de acordo com a necessidade de cada ser atendido, né? Então é extremamente importante que nós nos atentemos a essas possibilidades. Vou ler um trechinho aqui, porque a gente vai estudar isso no curso, né? Todo o agregado espiritual se divide em níveis de consciência, que nada mais são do que arquivos de memória, né? Informações que o ser, no decorrer de toda a sua evolução, arquivou. São conhecimentos bons ou ruins, sentimentos como o amor ou o ódio, as diversas reações quando se depara com algumas situações, enfim, tudo o que possa servir para o seu crescimento espiritual e aumento da capacidade de discernimento entre coisas boas e más. Observamos que o cérebro físico não consegue interpretar por completo o assombroso conhecimento que os níveis de consciência detêm, tomando a criatura encarnada muito frágil e suscetível aos traumas e complexos que são gerados por informações de experiências mal sucedidas e às vezes trágicas de existências anteriores ou de existências existentes. Então é importante que a gente possa nos atentar a isso, né, a todas essas probabilidades, e que possamos perceber que nós somos seres humanos, temos um plano encarnatório, e nesse plano encarnatório ele remete a uma ancestralidade, né, a todo um processo de espíritos que já estão acostumados a encarnar conosco, toda uma árvore genealógica, né, todo um processo celular, né, um processo de construção e de constituição física, genes, né, que nos dizem muito em relação à questão de longevidade, questão de onde nós podemos estar direcionados, né? Por exemplo, o médium de apometria tem um gene diferente de um médium de uma mediunidade natural e normal, né? Assim como o médium paranormal também tem um gene diferente. Então são questões científicas, físicas,
que arremete, não por acaso, ao nosso trabalho espiritual. Então nós temos que estar focado nesse processo, né? Eu sempre falo que é importante nós estarmos ligados às questões de leis naturais. Essas leis naturais têm a ver com a nossa ética, com a nossa moral. E falando em moral, nós estamos falando de elevação moral do espírito, ou seja, quanto melhor você pensa, mais propensão a coisas positivas chegarem até você vão acontecer. Mas para você pensar bem, você tem que saber por quê, né? E o Espiritismo ele nos traz isso muito bem, né? O Espiritismo ele fala mal de alguém, fala mal de alguma situação? Não, né? Ele nos permite que nós estudemos, analisemos e discernimos aquilo que é bom e aquilo que não é, né? Pratiquemos o que é bom e deixemos de lado aquilo que não é. Vai das nossas escolhas, né? Tudo na vida é escolha, né? Por isso que nós temos aí o livre-arbítrio. Muitas vezes nós nos comprometemos a uma tarefa e temos o livre-arbítrio de desistir dessa tarefa, né? E muitas vezes porque encarnamos não sabemos sabiamente porque estamos propensos a fazer tal coisa, ou estamos num caminho X ou Y, C cedilha, com pessoas encarnadas ao nosso lado, né? Porque também, muitas vezes, em vidas anteriores, não fomos bonzinhos com essas pessoas. Então temos que resgatar relações, trocar informações, absorver aprendizagens. Então é extremamente saudável que possamos perceber isso. Perceber também que quem estuda apometria tem que conceber vidas passadas, vidas anteriores, porque nossa existência única não é capaz de dar conta de uma série de respostas ou de perguntas que nós fazemos e queremos respostas, né? E muitas questões, falando de apometria, está lá na ancestralidade, está lá atrás em vidas passadas que precisam ir lá através dos médiuns, dos trabalhos espirituais para serem resolvidas. Então é importante que você, terapeuta holístico, você é conhecedor do espiritismo ou conhecedor de outra filosofia religiosa, seja bem-vindo, né? Mas que possamos abrir a nossa mente e perceber certas coisas que ainda muitas vezes não concebemos. Se concebemos, vamos ampliar cada vez mais esse horizonte, né, e fazer com que as coisas aconteçam. É importante perceber também que a pandemia está aí, que possamos tomar cuidado e entender que a pandemia ela não veio nos limitar a nada, ela veio muitas vezes nos despertar. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Não é verdade? Nós devemos continuar vivendo, vivenciando, entendendo que nós temos que aprender, nós temos que sair da nossa inércia muitas vezes, ou sair de situações onde nós julgamos confortáveis e ir para o desconforto, ir para o aprendizado, né? O aprendizado só acontece no desconforto e não no conforto, né? As mudanças elas são sucessivas e é necessário que elas existam. Eu não vou ser o mesmo cara de 20 anos atrás, né? Quando eu tinha 20 anos de idade, eu tinha uma cabeça, quando eu fiz 30, tinha outra, fiz 40, tinha outra, estou com 45, tenho outra. Esse é o processo de transformação, é de acordo com as vivências, com o conhecimento, com uma série de questões e percepções que a gente vai adquirindo no decorrer da vida. Então é importante, é extremamente importante que possamos refletir em relação a isso. Se queremos trabalhar com uma técnica de cura, temos que estar aberto a essas possibilidades. Temos que desfazer algumas crenças limitantes que ao decorrer da vida nós fomos somatizando no nosso corpo físico, no nosso espírito, na nossa árvore genealógica, e ela não precisa disso. Ela precisa de clareza, né? Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e somente isso vos libertará. Que possamos perceber, continuar ampliando os nossos horizontes, entendendo que só através do amor e da capacidade de mudança de raciocínio, de pensamento, né? São as ondas, né? Como se fosse uma onda de rádio, transformar isso, mudar isso, sintonizar em coisas boas, que as coisas boas vão acabar reverberando, né? Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se plantamos morango, vamos colher morango. Se plantamos traças, vamos colher traças. Então é importante que nós percebamos isso, tá bom? Estou à disposição. O curso começa em fevereiro, as inscrições já estão abertas.
Aguardo vocês. Gratidão.